Bom, e hoje nós estamos iniciando mais um episódio do podcast Conexões de Sucesso. Estou aqui com uma mulher extraordinária, ela que carrega amor pela educação, empreendedorismo e maternidade potente. Ela é diretora pedagógica, especialista em neurociência, apaixonada pelo desenvolvimento infantil e também é CEO da Connect Toys. Sara, muito obrigada por você ter aceitado o meu convite de estar aqui batendo esse papo super gostoso, que eu tenho a certeza que hoje vai render muito assunto vai aqui, render, né? Tá, obrigada pelo convite, é muito bom estar aqui com você, né? Agora, do outro lado, né? E tá sendo muito gostoso essa experiência. A Sara que tem um podcast dela aqui, lá do Sapiens Excelência, e hoje ela tá aqui como entrevistada. Ela que é host lá do Sapiens, né? Do Pode Educar. Se você não conhece, eu já te convido para conhecer. Mas hoje ela está aqui como minha entrevistada e eu tenho a honra de falar com ela. Eu convidei ela para tomar o Com Café, que é nosso patrocinador oficial. Sara, já conhecia o Com Café? Já conhecia. Já conhecia? É o terceiro melhor café do Brasil, hein? Ai, ó, já vamos tomar. E a gente vai começar aqui falando um pouquinho de quem que é a Sara, né? A Sara que tem esses títulos aí que a gente vai... Eu vou deixar depois uma descrição aqui dela, mas eu quero saber quem que é a Sara, mãe, empreendedora, diretora da escola. Fala um pouquinho pra gente. É, multifunção, né? Muitas funções, né? Aí as pessoas falam assim, Sara, como é que você dá conta de fazer tudo isso? Eu falei, gente, eu não dou conta, né? A gente, se eu de alguma forma tô sendo bem sucedida em algum dos campos, pode ter certeza que o outro tá sentindo falta de mim, né? E a gente vai se driblando aí. Mas a Sara, é isso que você falou, eu sou uma apaixonada pela educação desde sempre, a educação foi a minha escolha. Sim. E todos os caminhos, todas as decisões que eu fui tomando, a vida foi me levando para estar nesse universo educacional. Tem quanto tempo? Olha, eu lembro quando eu era criança, eu era a monitora dos meus colegas. Já cuidava de todo mundo, era líder da sala. Eu dava aula de inglês particular para os colegas, então assim, mas oficialmente, né, já tem uns 15 anos que eu estou formalmente enquanto educadora. Isso, e mãe da Nina, né, a Nina, que é a Albina, ela é uma blogueira, olha, de ponta, redes sociais, super engajada, e como diz ela, eu sou a paparazzi dela, toda vez que ela me vê, eu sou a paparazzi dela. E essa conciliar maternidade, negócio e ser diretora, lidar ali com muitas crianças durante o dia, eu acredito que seja assim, um turbilhão de emoção ali que você passa, né? E a questão da Nina me chama muita atenção, porque você conscientiza as pessoas ali na internet, né, de mães de crianças atípicas. No caso da Nina, ela é albina. Você descobriu quando ali foi diagnosticado, qual foi o impacto para a Sara, e eu vou dizer assim, para o esposo da Sara também, né, no contexto familiar. Uhum. Realmente foi um impacto, assim, muita gente pergunta, né, se eu já sabia que ela era albina, e não, a gente descobriu o albinismo no momento em que ela nasceu. Então eu tava lá deitada na mesa de cirurgia, né, e aí quando a médica trouxe a Nina, eu vi aquele cabelinho branquinho, eu falei, gente, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa, né? Que eu jamais... aquela ansiedade, né? Eu falei, gente, um cabelo branco? Como assim o neném com cabelo branco, né? E foi ali que começou a investigação. Então, com 2 dias de vida, a gente já passou pelo oftalmologista, e aí a gente já fechou o diagnóstico de albinismo oculocutâneo, né? E foi um impacto muito grande, porque eu nunca tinha ouvido falar, né? O que eu conheço é o que a maioria das pessoas conhecem também, que o albinismo é uma pessoa branquinha, tem que tomar cuidado com o sol. Mas quando a gente vai pesquisando, e aí eu acho que entra um pouco do papel do perfil da página da Nina Albina, quando a gente coloca no Google albinismo, vem muitas informações, uma enxurrada de informações que a gente se assusta, né? Porque existem ali informações muito mitificadas, né? Mistificadas, a gente tem uma abordagem muito tendenciosa. Então, e eu não conhecia ninguém, e aí a gente vai procurando, não encontro. Falei, gente, eu preciso, né,
Entender mais. Entender mais, buscar. E aí eu fui por conta, fui estudar, fui verificar o que eu precisava para estimular a Nina. Sim. E comecei a compartilhar isso também, desde que ela nasceu. E aí, quando você descobriu... Uma pergunta assim que a gente, às vezes, quem tá assistindo gostaria de te fazer é: tem algo para descobrir durante a gestação que talvez não foi feito? Ou não, o albinismo só é descoberto após o nascimento? Isso, no nascimento. Só após, né? Isso, o que acontece é que agora, vamos supor, se eu quiser ter outro filho, eu já tenho que fazer, né? A gente faz um aconselhamento genético, então a gente tem ali probabilidades, a gente tem como estimar qual a probabilidade do meu próximo filho nascer albino. Agora, enquanto eu não sabia se tinha algum resquício genético, tanto da minha parte quanto da parte do meu esposo, foi uma surpresa total, assim como pode ser para qualquer um. Qualquer um de nós pode carregar o gene do albinismo e pode coincidir de você também se relacionar com uma pessoa com alguém que carregue. Que também carrega, exatamente, porque tem que ser dos dois lados, 50-50. Entendi. E no caso da Nina, eu vejo lá nas redes sociais dela muitos comentários, principalmente num vídeo viral que ela teve, que as pessoas falam: não, mas ela é só branquinha. Porque assim, ela tem um cabelo mais hoje, né? Uhum. Eu vi fotos dela mais nova, ela era bem branquinho o cabelo. Hoje já é mais loiro, né? Então muitas pessoas ali, quando vê o vídeo da Nina, falam assim: não, mas ela é só branquinha. Vi diversos comentários desses. Como que foi lidar com essa certeza? Não, a Nina é albina, ela não é só branquinha. Como que foi? Eu acredito que você teve alguns desafios ali até para colocar isso na sociedade, porque querendo ou não, a gente tem, como mãe, a gente sempre tem esse instinto protetor, né? Então a gente já tem que ir levando esse assunto desde, igual você falou, do nascimento. Como que foi essa questão de fato? Não, a Nina é albina, a gente precisa desses cuidados. E quais também são os cuidados específicos que a Nina tem que ter? É porque assim, como ela nasceu com o cabelo bem branquinho, o diagnóstico ele é feito pelo fenótipo, né? Então, olhando, você bate o olho e dermatologicamente ali você identifica que tem um albinismo. Pra gente ter a plena certeza, a gente passa pelo oftalmologista, que aí ele fecha o diagnóstico da falta de melanina na retina. Caso haja dúvida, aí a gente parte para o exame genético. Mas o oftalmologista, de cara, ele já faz esse diagnóstico. Por quê? Porque aí é algo que pouca gente sabe, que o albinismo ele acarreta implicações visuais. Sim. Então, muita gente acha que é só a aparência. Só a cor. Só a cor. A pele, o cabelo. Exatamente, mas não. Existem alterações visuais muito importantes dentro do albinismo. Então, e aí assim, ela nasceu com cabelo bem branquinho, ok, a gente já diagnosticou albinismo, tá. E aí, o que a gente faz agora? E agora? E agora, né? E é isso que falta. Hoje a gente não tem uma rede preparada para atender familiares que têm filhos albinos. Então, nasce numa casa de parto, num hospital, gente, é albino. Tá, e aí? Para onde a gente vai, né? Encaminha para que profissional? Quem que cuida? Quem que vai orientar até os pais? Isso, porque o que acontece? A prevalência do albinismo é em famílias negras. Porque a prevalência mundial é também lá na África do Sul. Na África, né? Nas comunidades africanas. E aí existe muito preconceito, né? Porque imagina um casal negro tendo uma criança branca. E aí o que acontece? Então existe muito preconceito nisso também. Muitas mães são abandonadas por acharem que traíram os maridos, né? Então tem muita coisa envolvida. Mas aí quando a Nina nasceu, eu passei por vários oftalmologistas para tirar dúvidas. E a gente precisava fazer a estimulação visual. Então, mais do que cuidar da pele, hoje o albino ele precisa de cuidados visuais, né? Na visão. Quais são esses achados oculares no albinismo? Eles têm o nistagmo, que é aquele olhinho que fica tremendo. Isso depende muito do tipo de albinismo também. Então, e o tipo de albinismo vai determinar a quantidade de melanina que tem no organismo. Por isso que a Nina nasceu bem branquinha e hoje ela tá com o cabelo mais douradinho, porque ela sintetizou um pouquinho de melanina. Entendi. Então tem uma classificação. Tem vários tipos de albinismo, vários níveis também e subtipos.
E ela sintetiza um pouquinho de melanina, por isso que o olho dela é claro, mas não é tão clarinho. Tem outros albinos que são cabelos extremamente brancos, o olho extremamente translúcido. Sim. Eles, obviamente, têm mais dificuldades visuais, né? Então, assim, é o nistagmo, que é aquele olhinho tremido, porque eles não conseguem focar especificamente numa coisa. Então, é como se o olho estivesse escaneando para tentar focar a imagem. Eles têm o estrabismo, que é aquele olhinho que entra. Tem a fotofobia, que é, né? Que eu acho que com certeza você tem, que você tem o olho Sim, claro também, que né? é fechar, eu saio assim. no sol também tem a fotofobia. E também a baixa visão. Então, então a Nina usa óculos, é só colocar um óculos no albino que resolve. Não resolve. A baixa visão ela não é corrigível com o grau, exatamente. Então, o que o óculos corrige é um astigmatismo, né? Uma miopia que vem junto ali. Mas a baixa visão, que é a quantidade do que se vê, não muda com o grau. Entendi. Então, hoje a média, albinos eles conseguem enxergar no máximo até 30%. Né? Hoje a Nina enxerga quanto? 25%. 25%. Isso, Então, o que eu enxergo a 100 metros, ela enxerga a 25. Entendi. 25. Então, ela tem que chegar muito mais próximo. Isso, para conseguir enxergar, né? Então, assim, e as cores, eles têm dificuldade de identificação tudo ou não? normal. Leitura normal, aprendizado, nada impacta no cognitivo. O que acontece é que se eles não têm as adaptações necessárias no ambiente escolar, eles vão ter mais dificuldade. Sim. Né? Então, eles não vão conseguir enxergar um quadro perfeitamente, às vezes não vão conseguir escrever num espaço muito pequeno, não vão conseguir enxergar uma letra muito clara, uma letra muito desenhada. Então vai ter que ter uma adaptação para ter um desenvolvimento mais normal possível. Exatamente. Sempre tem essa adaptação, né? E depende muito da estimulação visual. Acho que por isso que entra o meu lado mais lúdico aí, mais voltado para a educação infantil, depois que a Nina nasceu. Porque eu precisei meio que virar uma terapeuta dela. Se reinventar. Me reinventar, exatamente. E para estimular a visão dela. E a gente faz essa estimulação por meio de vários exercícios, várias atividades. Que é tudo documentado ali nas redes sociais. Exatamente. E aí, por isso que as pessoas falam assim, gente, mas não parece que a Nina só enxerga 25% em comparação com os nossos 100%. Mas porque a potência visual que ela conseguiu adquirir, porque visão não é só métrica ali, né? A gente não consegue medir a visão só com exames. Sim. Mas sim com o ambiente, né? A gente consegue sentir muita coisa. Então, o ganho visual da Nina em relação a vivências é muito bom. Por isso que ela acaba se sobressaindo. E eu que acompanho vocês de perto ali, vou dizer, de vez em quando estou por perto, eu vejo que ela é muito amorosa, muito próximas, né? E assim, vi ela já com o pai, vi com você. Às vezes você posta lá que o bom de estudar, de trabalhar onde a filha estuda, é que ela vai lá na sala, mamãe, tem todo esse carinho. E eu vejo que ela te ensina muito também, né? Demais, demais. Tudo que eu sei sobre maternidade foi ela que me ensinou. Foi ela que te ensinou. Tudo que eu sei sobre albinismo, sobre educação infantil, foi ela. Porque por mais que na escola eu já tivesse o segmento da educação infantil e começasse ali a ter o gostinho de gostar de criança, mas depois que a gente tem filho que... Então a gente pode falar que a Nina veio ali para te transformar mãe, mas também numa profissional melhor, porque hoje eu tenho a certeza que você utiliza muito o que você aprendeu com ela, com os alunos também ali, né? Com o seu âmbito de ser diretora, de estar ali à frente da escola também, né? Com certeza. Essa visão mais lúdica na educação infantil veio a partir, né, desse meu olhar com ela. Porque ali na escola tem muitas crianças que necessitam de uma atenção mais especial, né? São crianças atípicas, e eu vejo que vocês têm um ensino diferente, e sempre que eu vejo ali, eu tô por ali, eu falo assim, isso aqui deve ter o dedo da Sara, que ela descobriu isso aqui, porque eu vejo que tem muita criatividade,
Às vezes eu tô ali acompanhando os stories, esses dias vocês estavam fazendo ali umas massinhas, e eu falei, olha que interessante, a gente tem que se reinventar, né, pra se adaptar ali nessa questão que você recebeu no colo, você falou assim, agora Sim. eu tenho que me reinventar, eu sou mãe, e agora eu sou mãe, vou dizer assim, mais ainda, porque Aham. tem os seus cuidados mais especiais, né? Tem que ter, né, Sara? Sim, sim. A gente. Eu demorei muito tempo para decidir ser mãe. Demorei uns 10 anos. Depois de 10 anos de casado, que a gente decidiu ter. Por ele queria ser pai desde sempre, né? Eu falei, vamos aguardando, aguardando. Até que eu comecei a ter o gosto, né? Pela educação infantil. Eu falei, eu acho que eu quero um pequenininho desse pra mim. Aí a Nina veio, né? Falei, maravilha. E Tem outros já no plano? Então, não sei se eu consigo encaixar mais uma criança na minha vida, não, Kai. Mulher, porque eu ia falar pra você agora. Arrumar outro. Tem espaço aí? Então, olha, temos outras prioridades no Mas momento. aquilo, se organizar direitinho, dá. Vai, né? Uma hora ou outra ela pede um irmãozinho, né? Já pediu? Já pediu. Vê as crianças lá na escola e aí fala, mãe, quero um irmãozinho. Aí tem hora que... Bate à vontade, assim, porque eu fico imaginando, né? Eu tenho 25% de chance de ter o próximo filho albino. Uhum. Então, como que seria, né? Os dois albinos, um cuidando do outro? Ou como seria ela, né? Assim, porque ela poderia se enxergar no irmão, na irmã, ou não, ela se vê diferente, né? Sim. Então tem tudo isso. E a parte dos cuidados também, porque depois de adultos, os irmãos, eles, né, vão poder se ajudar nisso. Mas é verdade. Vamos ver. Mas assim, falando em desafio em relação a essa maternidade, o que você julga assim que foi algo mais desafiador para você? Olha, foi desconstruir mesmo o que eu pensava sobre albinismo. Porque não tem como eu falar da minha maternidade sem falar do albinismo. Porque o começo em si, até quando a Nina teve 1 aninho, depois que ela começou a andar, eu fui ficando mais tranquila. Mas até então, eu não consegui curtir a maternidade em si. Então, o meu desafio foi aprender a enxergar minha filha como uma criança potente. Sim. Então, eu só via limitação nela. Entendi. Então, só via limitação. Eu digo que a primeira pessoa a ter um preconceito, né, em relação ao albinismo fui eu. Porque eu não sabia de nada, não conhecia. A parte do diagnóstico foi feita sem muita empatia, então é algo que machucou bastante. Então eu só via preocupações, limitações nela. Eu tive que desconstruir isso. E aí o canal da Nina foi como se fosse o meu espaço de aceitação. Entendi. Que aí, quanto mais eu falasse, quanto mais eu mostrasse para os outros, porque quem estava ao meu redor, todo mundo curioso, querendo saber por que o cabelo dela é branquinho, por que o olho dela fica vai e vem, né? A gente faz assim, ela não olha, porque eles não focam o olhar, então você não consegue ter o contato visual com eles nos primeiros, né? Então, é algo diferente ali. Então, eu não conhecia. Como que eu ia começar a responder as pessoas, tirar as dúvidas, sendo que nem eu não estava confiante né, do que estava acontecendo. Então, foi um lugar onde eu precisava aceitar. E à medida que eu fui falando, fui naturalizando, normalizando. Se acostumando. Me acostumando. E aí, o que acontece? Eu comecei a atrair muitas famílias. Entendi. Porque da mesma forma que quando a Nina nasceu, eu fui pro Instagram, comecei a pesquisar, não achei nenhum perfil em que falasse de bebês albinos, mostrasse o desenvolvimento. Falei, opa, então vou abrir esse caminho. Né? E aí eu comecei a me conectar com muitas mães. Olha, meu filho nasceu albino também, eu achei vocês. Como é que é? Como que ela está desenvolvendo? Ela já está fazendo isso? Como que é o olhar dela? Como é que está sendo a amamentação? Então, são muitas particularidades que as pessoas não fazem ideia. Teve algum preconceito já com ela? Porque a gente sabe que a gente que é mãe, a gente tem um instinto protetor e a gente quer proteger. Você passou alguma situação, você e seu esposo, com ela, ou não, nada grave, assim, que você falou assim, ai,
Não, nada grave com ela, porque no começo, na verdade, assim, eu me incomodava muito com as perguntas. Então, quando a pessoa vinha querer saber, eu me incomodava. Tanto que eu demorei a me relacionar, a voltar para o convívio social. Demorei um pouquinho ali por isso, porque eu não queria estar exposta a questionamentos. Uhum. Mas depois eu fui me fortalecendo, fui entendendo, fui vendo a própria Nina me validando tudo aquilo que eu estava fazendo com ela, estimulando, né? E a minha família também, meu marido sempre colocou ela no colo e com muito orgulho. Ele é muito presente, muito, né? Te ajuda muito, sim, eu vejo ali, acompanho. Então, assim, eu não presenciei nenhuma situação com ela, não. Né? E é na escola, que é um ambiente mais desafiador para uma criança com albinismo, a gente teve, né, o privilégio dela nascer, né, dentro de uma escola. Sim. Em que eu pude acompanhar desde o começo o desenvolvimento dela. Então, as crianças me viram grávida, né, acompanharam a minha gestação, e quando ela nasceu eu levei nas salas, mostrei para todo mundo, e ela, tia, por que ela é assim, tia, e tal. Então, aí era um momento de eu também ir falando e me fortalecendo com aquilo, né? Então, aos pouquinhos a gente foi se construindo. Eu, pessoalmente, não presenciei, mas eu já ouvi vários relatos de preconceitos mesmo. Sim, eu vi ali no Instagram, eu tava pesquisando, né, para conversar com você, e eu vi muita situação ali que as pessoas falam, né, porque o albinismo não tem tanto preconceito porque a criança é bonita, a gente vê a Nina é linda, né? Então, assim, não é bem por aí. O preconceito, às vezes, não é só, assim, algo que vai ferir mesmo, mas tem algumas coisas que você fala assim, nossa, isso aqui ficou bem chato. Eu consegui ver alguns comentários em alguns vídeos virais dela. Então, assim, a gente que é mãe acaba protegendo, igual você falou, no começo, vou guardar pra mim. E eu tenho certeza que você teve esse sentimento, né? Sim. E principalmente porque, igual você falou, a gente sabe que expor ao sol é prejudicial para eles. Nós temos um clima que não ajuda muito quente, né? Então eu acho que foi muito desafiador. Eu falei assim, eu vou ter que saber dessa história um pouquinho mais. E eu vejo que, Sara, você conduziu muito bem isso, conduziu essa maternidade ali no início, vem conduzindo isso muito bem. E hoje a gente está com um assunto bem alto na internet, que é as mamães de bebê reborn, né? E eu quero saber, você tem acompanhado essa polêmica aí? Viu algumas coisas na internet? Tenho acompanhado, vamos mandar todo mundo pra terapia. Porque assim, a gente vê, eu sou mãe, meu bebê reborn tem já quase 15 anos, então assim, eu sou mãe, a gente sabe que esse carinho, esse cuidado é muito presente, e o que eu queria que você falasse assim no seu olhar, né, a sua visão como educadora, como mãe, sobre o impacto emocional que tem acontecido com esse tipo de vínculo, com essas mães, com esses bebês, o que acontece e como que é a visão da Sara aí, pra gente entender? Toda situação, toda ação e ainda mais tudo isso que aconteceu de uma forma muito, né, explosiva, assim, tem um motivo por trás, né? Algumas pessoas ainda questionam, mãe de pet, né, hoje já super aceitável. Eu vi também comentando que na nossa época não era bebê reborn, mas era bichinho virtual, né, que você tinha É verdade. que tinha que dar banho, colocar, alimentar, né, limpar o cocô, enfim, e só vai mudando, mas a gente percebe que isso esconde algo que precisa ser trabalhado internamente, né? Então, sim, essas mães de bebê reborn, com certeza, elas tiveram algumas implicações na infância que não foram bem curadas, né? Ou tratadas, né? Tratadas, isso mesmo. E agora a gente está, né, voltando, elas infantilizando a situação, né? Uma coisa é você, às vezes, ter um sonho, gostar, trazer ali para você agora, né, elevar o nível a ponto de você levar no médico, você, né, querer o batizado, enfim, já é surreal, né? Então já extrapolou. Já extrapolou. Porque olha, a gente vê assim e acha que é um absurdo.
tem coisas que a gente vê sobre esse tema e a gente fala assim, não, isso só pode ser criação de conteúdo para viralizar, para chamar atenção, porque assim, é muito absurdo, né? E eu vejo isso como uma dependência emocional. Muitos dos casos ali, não é que a mulher não pode ter filho, às vezes até pode, mas se apegou a algo que não tem vida ali, né? E eu fico olhando assim, às vezes a gente se pega pensando, poxa, essa mãe aí, ela nunca vai ter os desafios que a gente teve. Exatamente. Aí a gente aqui, né, sofrendo na maternidade real, né? Sim. Passando todos os perrengues e as delícias também Sim. de ser mãe, que elas não, né, não vão conseguir. As febres reais. As febres reais, exatamente, né? As birras. Bater o pé no mercado. Exatamente. E ao mesmo tempo também não vão conseguir se emocionar com declarações, com abraços, né? Exatamente. Então, existe uma falta aí que está tentando ser preenchida. E não vai, né? Existem lacunas que não vão ser preenchidas. E aí o que acontece? Você falou assim, às vezes não pode ser mãe. Mas existem outros meios de você satisfazer, né? Sim. Na maternidade enfim. A adoção tá aí, né? Tem tanto amor para dar para uma boneca, por que não procura outros meios, né? Tem tanta criança precisando. A gente sabe que no Brasil a adoção não é simples. Esses dias eu estava olhando uns conteúdos sobre isso e eu vi ali que muitas pessoas reclamam. Mas porque se a gente for adotar é muito burocrático, muito difícil. Mas eu acho que é tudo um processo, né? A gente, se for um desejo ali, tem que passar pelo processo. Né? Exatamente. É um processo que às vezes demora, mas quantas mulheres tentantes também, né? Demora, não é a gente vou engravidar, daqui um mês estou grávida. Não. Sim. Mulheres que esperam anos e anos também para conseguir engravidar, né? Sim. Então, é algo que realmente precisa ser tratado. Vamos mandar todo mundo para terapia. Todo mundo para terapia. Então, Sara, você que aí é mãe, diretora, empreendedora e ainda compartilha os conteúdos do albinismo na internet. E você disse ali no começo que não dá conta de tudo. É um desafio e eu acredito que seja mesmo, mas eu também vejo que você equilibra muito bem isso. Equilibra todas essas funções. E eu quero saber o que a Sara faz para equilibrar isso sem se perder. Sem perder o relacionamento, né? Que tem, além de tudo, ainda é esposa, que eu esqueci de mencionar. O marido vai ver e vai ficar bravo, né? Mas assim, pra gente conseguir, né, razoavelmente, vamos dizer assim, equilibrar, claro que um prato uma hora desce, outro sobe, mas a gente precisa muito de gente te dando suporte. A gente precisa de rede de apoio. Então, para eu, às vezes, conseguir dar um suporte na loja, eu tenho uma equipe de profissionais da educação tocando a escola e vice-versa, né? Para eu conseguir estar aqui, meu marido hoje está colocando a Nina para dormir, né? Então, quando a Sara aparece, independente de qual faceta ela aparece, pode ter certeza que tem alguém por trás me dando todo esse suporte. Dando suporte nas outras partes, né? Eu vou segurar aqui enquanto você segura a outra ponta. Exatamente. E assim, né? A gente vai equilibrando. Eu acredito que quando a gente resolve, decide, vou dizer assim, empreender, a gente tem que equilibrar todas as partes da nossa vida. Porque aí vem a casa, vem os filhos, vem tudo, né? E você ainda que é multitarefa, então fica mais difícil mesmo. Eu falei assim, gente, eu vou perguntar pra ela, porque eu com menos eu já tô ficando doida. Tô medicada. Tô medicada. Mas agora vamos falar um pouquinho da Connect Toys, que é uma loja especializada em brinquedos, diferente, né, aqui na nossa cidade, aqui em Ariquemes. E esse podcast, ele tem um propósito muito grande de trazer sobre o empreendedorismo local. E não poderia deixar de falar dessa loja de brinquedo, que eu vejo que é uma paixão sua. A gente pode falar que a Connect Toys é uma paixão da Sara? Sim. E temos bebê reborn lá, tá, gente? Olha aí, ó. Mas não é pras mamães. Brincadeiras à parte. Eu até, na verdade, assim, a gente acaba tendo que trazer alguns brinquedos pra loja pelo apelo popular, né? Sim. Então, e aí mas tem alguns que a gente
acaba priorizando mais justamente pelo propósito. Então, a Sim. loja, ela sim é uma paixão também. Por quê? O que eu observei quando eu consegui estar com a Nina nasceu quando ela tinha ali alguns meses, a gente entrou na pandemia. Ela devia ter uns 8 meses na pandemia, né? E aí a gente isolado, sem levar para escola, sem trabalhar em casa, eu comecei a desenvolver até até uns 2 anos, 3 anos, eu desenvolvia muitas atividades com ela. Né? Então eu não tenho dons nenhum manuais, assim, de criar nada. De fazer os brinquedos com garrafa PET, com tampinha. Não. Nada disso. Eu tenho as ideias, mas na hora de executar, eu preciso de alguém que seja melhor que eu, né? Por isso que é bom a gente ter rede de apoio, alguém que seja sempre melhor que a gente, né? Sim. Se a gente na mesa for o melhor... Tem que levantar. Exatamente. E aí, assim, quando eu fiquei muito com a Nina, então eu improvisava, imaginava ali, brincava, contava com a ajuda de alguém que criava os recursos para mim. E aí eu via muitas mães com culpa. Ai, Sara, eu não consigo sentar para brincar, eu não consigo criar, fazer tudo isso que você faz, eu não consigo criar uma massinha, fazer isso, desenvolver isso com a minha filha, né? E eu falava, gente, mas a ideia de compartilhar aqui não é nem pra jogar, né? Fazer com que as pessoas se sintam mais culpadas. Não, é mostrar que é possível, eu que não tenho dom nenhum, é possível a gente tirar um tempo. Então não é sobre quantidade, né? Quanto tempo eu consigo ficar com meu filho, mas é sobre qualidade. Aí eu volto na Conectóis, porque hoje a gente, por meio do que a gente oferece ali na loja, a gente oferece possibilidades dos pais terem esse tempo de qualidade com os filhos. Então, às vezes, eu não sei como conversar com meu filho, eu não sei como sentar e contar uma história para ele. Tudo bem, a gente tem ali blocos de montar, a gente tem um conjuntinho de casinha, a gente tem uma panelinha, a gente tem um jogo de tabuleiro que te ajuda a sentar com teu filho e conversar com ele. Sim, desenvolver essa tarefa, né? Essa atividade juntos ali. E eu acho que ontem a gente estava lá fazendo um conteúdo e eu estava observando os brinquedos. E assim, como eu fui uma criança que sempre fui estimulada com esses brinquedos mais lúdicos, né? Brinquedos educativos. E eu vi os brinquedos e eu pensei assim, nossa, esse brinquedo aqui é exatamente o que eu brincava lá atrás, nós não vamos falar anos, mas eu brincava lá atrás com roupagem nova, né? E eu achei assim super interessante. Eu sou uma pessoa que quando vou presentear os meus sobrinhos, eu sempre vou mais para esse lado de brinquedos mais educativos, porque eu acho que faz total diferença. E eu vejo que ali vocês têm esse propósito de tirar a criança muito do digital, porque hoje quase as crianças não têm mais brinquedos, né? Você chega numa casa, você não vê mais aqueles brinquedos espalhados, aquele monte de bloco de montar, de encaixe. E eu vejo que isso é um propósito da Conectóis, é isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Nosso propósito é conectar. Eu acho que o nome da marca foi uma criação própria, né? Juntando ali a palavra conectar, conexão com toys, com os brinquedos. Então a gente quer gerar essa conexão por meio do brincar. Mas hoje os pais eles não sabem brincar. Então o brinquedo ele acaba sendo um recurso muito importante. Porque para a gente conseguir tirar a criança da tela, a gente tem que oferecer algo muito atrativo para ela também. Não adianta a gente falar, menino, sai da TV, menino, sai da tela, né, do celular, sai desse celular, não sai desse celular. Tá, mas o que você oferece para essa criança? O que você oferece para o seu filho em contrapartida? Muitas das vezes você tá do lado no seu celular. Né? Você tá lendo? Porque se você estivesse lendo, provavelmente ele estaria com o livro na mão, né? Exatamente. Você chamou ele pra brincar, olha, sai do celular, mas vem aqui, olha que jogo legal que eu encontrei pra gente brincar junto. Com certeza a criança vai preferir essa conexão, né? E aí, é isso. Então, pra gente conseguir tirar a criança da tela, e não tô demonizando a tela, tá, gente? Eu acho que a tela, ela é muito importante e... ela não é muito importante, mas a tela ela tem a sua importância, a sua relevância em alguns momentos, né? Ela pode ser sim uma rede de apoio numa maternidade solo, num dia exaustivo,
tudo depende do que você vai direcionar nessa tela, né? Do que você está acompanhando. É preferível uma tela grande a uma tela menor. Então, tem maneiras de você utilizar a tela a seu favor, né? Mas uma das maneiras que você tem de tirar a tela do seu filho é oferecendo algo mais interessante. Estimulando ele, né? Estimulando. E eu acredito que hoje as telas, elas se transformaram numa válvula de escape, eu vou dizer assim. O menino fez birra, toma o celular. O menino não quer as coisas, toma o celular. A mãe quer fazer qualquer coisa, dá o celular pro menino. Então, eu acho que o risco mora aí, quando eu acho que excede os limites, né? E faz isso de qualquer forma, principalmente sem a devida observação. Hoje, o mundo, a gente estava conversando esses dias, e eu falei, nossa, antigamente a gente vivia, vou dizer, mais livre. Hoje a gente tem que ter cuidado com tudo. Talvez lá atrás também era dessa forma, mas a gente não tinha tanto acesso. Então, hoje, as crianças com acesso ali no celular, é um risco, né? É um risco que a gente tem que estar de olho. É que assim, o mundo foi mudando e, infelizmente, as cidades, né, a sociedade foi dificultando para as crianças também. Então, a gente não consegue mais... a gente não vê criança brincando na rua? Não vê. Aqui, nossa cidade ainda é pequena, ainda tem como, mas em grandes centros, né, realmente a cidade ela não está preparada para atender criança, né? E aí você acaba, né, com perigo, com medo do perigo, acaba tendo que ficar recluso. Então foi tudo mudando. Aí a gente hoje não tem mais a família para conviver junto, a gente não senta mais na rua, na calçada, a gente não vai mais brincar de bets na rua, não sei se você é dessa época. Eu sou dessa época. Eu não ia muito porque minha mãe já não deixava. Deixava, né? Então, olha quantas habilidades a gente desenvolvia naquela época, né? De motoras, habilidades de convivência que vão se perdendo. Então, vai tudo dificultando. E acaba que... Eu vou pegar um gancho aqui agora que eu me lembrei de um assunto que você já até conversou em um podcast seu. E eu acho muito interessante trazer aqui agora, nesse momento de brincar, de falar de como que a gente está criando os filhos hoje. Que às vezes a gente olha e fala assim, nossa, mas esse menino é mole demais. Mas o que a gente tem feito para essa criança se desenvolver igual a gente se desenvolveu antigamente, né? Exatamente. Não faz, né? Não faz. A gente, né, antes as crianças subiam nas árvores, pulavam, né, escorregava, caía de bicicleta, se ralava tudo, tinha marcas. Todo mundo hoje, a gente tem uma marca de alguma coisa, né? As crianças hoje você não vê mais com gesso, não vê, né? Mesmo, nunca mais vê com a criança com gesso rabiscado. Do braço quebrado, porque aquilo ali com certeza foi uma arte gostosa que eles fizeram, eles subiram, né, estavam fazendo estripulias que faz parte do crescimento, né? E aí a gente também não propicia esse desenvolvimento e depois quer cobrar da criança, né? Mas é mole, mas... Eu vejo muito isso, porque assim, eu tenho os meus 3 sobrinhos, tenho a minha filha, e às vezes eu fico olhando assim, eu falo, nossa, não é muito mole. Esse menino vai pra escola sozinho. A minha filha, o ônibus deixa ela próximo, pois ela fica, a gente tem que ficar olhando ela para ela descer do ônibus e vir até em casa. Mas eu falo, será que é ela? Será que não sou eu? Será que não é essa super proteção? E aí a gente volta no assunto o mundo mudou muito, né? Então a gente tem essa super proteção. E eu acho que essa questão do brinquedo, para a gente conectar o assunto e não se perder, ele pode facilitar esse acesso entre os pais, entre os irmãos, né? Sim. E eu vejo que a Connect Toys tem muito brinquedo ali para facilitar isso. Mas não é só isso, tem brinquedo lá para todo tipo de criança. Tem sim. Tem o carrinho? Tem de tudo. Como eu falei, a gente traz os brinquedos mais comerciais, né? Sim. E porque é o que a criançada gosta. Então, obviamente, uma avó quer dar um presente para um filho, para um neto, vai querer dar o que o neto quer, né? Que é o carrinho de última geração. Então, isso a gente oferece também. Mas é claro que sempre buscando o nosso viés, o nosso olhar com uma curadoria pensada em brinquedos com propósitos educativos, né? Ancorados aí
e validados por profissionais também, né? Sim. Que atuam na E área. aí, nesse caso, também é até para os pais, mas também para profissionais psicólogos utilizam muito brinquedo. Pode ir lá na Conectoy, que vai ser bem com atendido e certeza. vai ter o que precisa lá. Exatamente. A gente atende muitos terapeutas, né? Terapeutas ocupacionais, psicólogos infantis, tanto da área da saúde quanto da educação, profissionais e próprias famílias que se preocupam com o desenvolvimento infantil. A gente tem recursos. Os próprios brinquedos tradicionais, eles são excelentes ferramentas de acesso ao universo infantil. Então, além deles, a gente também tem os mais específicos, mais terapêuticos também, né? Então, esse é o nosso objetivo. E agora, assim, falando sobre educação, que são tantos anos aí, você na educação, Sara, qual é o seu olhar sobre esses novos desafios aí da infância, do ensino que hoje a gente passa, né? Volto a dizer, o mundo mudou. O mundo mudou, tudo mudou, a gente vê uma medicina modernizada, uma engenharia modernizada, quando você quer buscar o melhor para você, você quer o de ponta, né? Sim. O que é mais atual. Só que na educação a gente ainda quer o tradicional, o que tá lá nos 1900 e bolinha, né? Então, assim, a gente também não quer se atualizar. E o modelo educacional, o modelo escolar, ele está muito pautado na mecanização, na memorização. E aí, quando você coloca o teu cérebro para memorizar, para aprender algo pronto, você não estimula ele a saber lidar com o desafio. Sim. Né? Com o que não está esperado ali. Então, aí a gente quer que a criança seja uma criança criativa, que ela saiba, que ela se desenvolva, que ela saiba argumentar, que ela futuramente se torne um profissional bem-sucedido, mas a gente não está dando base hoje para ela desenvolver essas habilidades, né? E você acha que pular fases, vou dizer assim, a gente às vezes chega com o nosso filho na escola e quer que ele já aprende a ler, escrever, e às vezes ele fez ali uma atividadezinha de pintar, o pai já pensa assim, nossa, mas só pintou hoje. Pular essas fases também pode prejudicar a educação aí, vou dizer assim, o médico do futuro, o engenheiro do futuro. Com certeza. Que os pais, né, a gente venha bastante comentando sobre isso, né, dessa necessidade, angústia do filho aprender a ler e escrever logo, né? Mas a gente esquece que o processo de alfabetização, ele começa muito antes da criança entrar na escola, né? Porque para a criança aprender a escrever, um dos indicadores mais potentes de leitura e escrita é o reconhecimento de som. Porque se a criança ela não tem um bom reconhecimento sonoro dos fonemas, na hora que ela for ler e escrever, ela não vai conseguir fazer associação. Então, como é que a gente estimula a criança a aprender os fonemas, né? Aprender conversando com ela. Então, se você não tem uma boa comunicação com ela, se você não senta, não lê uma história, se você não conversa, tenta conversar com a sua criança como se ela de igual para igual. Né? Sem infantilizar a sua criança, sem falar pepeta, sabe? Sem falar vamos mimir. Não, converse, articule as palavras, né? Fale abertamente, termine as frases, não use voz infantilizada, converse com a sua criança. Porque aí você vai fazendo com que ela reconheça todos os sons. Sim. Isso vai facilitar muito lá. E aí, quando a criança, como a gente não faz essa base em casa, a gente não tá mais conversando, não tem mais roda de família, não tem mais bate-papo. Aí quando chega na escola, a gente já quer que ela aprenda a ler e escrever, mas a gente não deu a base, né? Então a escola tá tendo que dar essa base para a criança, e tudo leva um tempo, é um processo. É um processo, né? Eu fui alfabetizada em casa. Eu entrei na escola com 5 anos, que na época, não sei hoje como mas na época era o pré, né? Uhum. E eu entrei, estudei no Chapeuzinho Vermelho, não sei se você conhece. Minha primeira escola foi o Chapeuzinho Vermelho. Só que eu já era alfabetizada. Eu entrei, a minha tia me alfabetizou em casa, eu e os meus tios, então eu entrei sabendo ler e escrever.
Só que tinha um problema. Quando eu entrei no pré, naquela época lá atrás, a gente tinha. Não sei se a sua época de educadora aí já pega essa parte, mas eu fui passada do pré para a primeira série. Antigamente tinha Teve muito uma isso, fase, né? de corte. E aí eu fui me jogar para a primeira série. E eu lembro até como hoje que foi? que para mim foi a pior coisa da vida. E foi algo que eu me recordo, não é que me contaram, eu me recordo dessa fase, porque eu descobri que eu não sabia ler e escrever. Eu tinha decorado. Olha aí, ó. Então, assim, eu não sabia os sons das palavras, da formação de sílaba. Eu sabia que o B com A era ba ali, mas era aquilo que eu sabia. Eu não sabia juntar com a palavra e aquele som era o ba. Então, eu tive problema com o F, eu tive problema com o R, eu tive problema com o C cedilha. E essas palavras que tinham essas letras foram desafiadoras para mim. Quando eu cheguei na primeira série, eu travei. Aí eu não queria ir pra escola. Eu era aquela criança que eu sentava e eu não queria fazer nada. Mas por quê? Porque eu tava no meio das crianças e eu não me encontrava. Então, assim, eu acho que hoje pode acontecer isso também, nessa ansiedade do pai querer fazer o filho ler, escrever e chegar lá na frente e colher os frutos disso, dessa aceleração. Porque eu passei muito tempo, o F para mim era terrível. Não, e ainda em algum momento hoje deve ter ficado alguma Sim, lacuna sua, né? Um ato falho que vem ali, opa, né? Para você ter uma ideia, algumas vezes eu tenho que parar e pensar na palavra que tem FV. E isso é o reflexo de lá atrás, da primeira fase da vida. Infância, exatamente. Entendeu? Então, assim, hoje é algo que eu não quis que acontecesse com minha filha. Minha filha estudou escola particular ali a primeira infância e aprendeu no tempo. Foi indo, aprendeu. Hoje tá aí desenrolada, mas eu não quis ter essa cobrança com ela justamente porque eu passei por isso. E isso há 30 anos atrás. Há mais você um vê, pouquinho de 30 e aí você anos. disse que você foi alfabetizada, né? E é o mesmo molde, né? Você fala assim, tantos anos atrás, né? E hoje é exatamente isso. Então, quer que com uns 4, 5 anos a criança já seja Na verdade, eu não fui alfabetizada, né? Você decorou, né? A gente achava que era alfabetizada naquela época. Aquilo, todo momento eu acredito que tem a sua fase. E aquilo, os professores davam o que tinha naquela época, os pais davam o que tinha. A minha tia, ela era professora de ciências na época. Então, assim, pra gente não ter o tempo ocioso, e eu sempre fui uma criança muito voltada para pintar, eu desenho, pinto, né? Então, ela me estimulou a ler e escrever em casa. E aí, assim, era o que tinha. Na época, não reclamo dela, não é isso. Se ela estiver assistindo esse podcast, não é sobre isso, né? Agradeço por ter tido esse cuidado, mas eu vejo que pulou a fase ali. E aí, quando a gente chegou na escola, teve todo esse processo. Então, os pais de hoje, a gente fica nessa ansiedade, né? E eu acho interessante, assim, que às vezes a gente vê uma habilidade no filho, né? E ao invés da gente estimular essa habilidade nele, a gente quer estimular o que falta. Dá outra habilidade. Toma aqui, faz isso aqui também. Você vê, né? Você falou assim, eu gostava de pintar, de desenhar. Você tem né? E olha a sua profissão hoje. Sim. Tudo a ver com o teu gosto anterior, Sim. né? Com esse desenvolvimento criativo. E aí, se a gente não tá atento a isso, a gente quer que o nosso filho entre num molde, né? E, infelizmente, o sistema educacional tá assim, a gente não dá margem para a criança poder desenvolver as suas habilidades. Sim. Você tem que ser aquilo, então... Tá lá desenhado, tá né? lá, então, você tem que fazer isso daqui. Né? E aí eu acho que a gente tem que pensar, né? Aquilo, vamos entender o que está acontecendo nessa fase educacional. Eu fico aqui no cantinho aqui vendo seus podcasts, tem hora que eu tomo cada tapa na cara que eu falo, eita. Teve um dia que teve uma fala aqui que eu falei assim, a gente cobra do filho que a gente queria que fosse. Eu falei, pronto, aí, ó, foi pra mim. E por mais que eu tentei não cobrar isso da minha filha. Mas a gente nunca vai ser, né, as mães perfeitas não existem, e às vezes a gente vai tentar, não, eu quero fazer, por exemplo, você assim, eu não quero que seja com a minha filha dessa forma, ok, você conseguiu. Sim. Né? Mas às vezes escapou de outro lado.
assim a gente também, né? Então, às vezes a gente quer fazer com que os nossos filhos não passem pelo que a gente passou, mas a gente esquece que é importante, às vezes, também eles passarem para Sim. ganharem suas bagagens, né? Mas é interessante também que a gente não... Ninguém estuda para ser pai e mãe, né? Sim. A gente faz curso para Não tudo. Não tem curso. Até tem, mas... Mas a gente não faz. Então, assim, a gente estuda pra tudo. Porque você quer aprender a fazer alguma coisa, você tem que estudar, você vai lá, você pesquisa. Agora, pra pai e mãe, quem que faz curso pra aprender a ser pai e mãe? Né? Quem que vai estudar sobre desenvolvimento infantil? Quem que vai estudar pra saber em que fase que o meu filho aprende o quê? Sim. A gente não faz isso, né? E aí, às vezes, a gente quer cobrar algo do filho que não tá na fase ainda pra ele desenvolver. Ou às vezes a gente não entende que se o meu filho fez aquela birra lá no mercado, é porque ele tá querendo comunicar alguma coisa. É como se o nosso cérebro, ele fosse você tá aprendendo a dirigir, sabe quando você tá aprendendo a dirigir? Que aí você freia, acelera, freia, acelera, freia, acelera. Então, assim, às vezes a criança tá bem, do nada ela explode, porque o cérebro tá tentando dirigir, Sim. aprendendo a dirigir ainda, né? Tá na descoberta. Tá na descoberta, ele não sabe se comunicar ainda. Só que o que acontece? A gente não tem peito pra segurar aquela birra. Então a gente não tem peito, porque a gente fica olhando, meu Deus, o que os outros vão achar? Meu filho tá aqui chorando, desesperado, aquela outra pessoa vai achar que meu filho é mal educado, que meu filho, né? Já fica naquele desespero. Porque a gente fica pensando que o outro vai falar sobre nós. Sim. Porque eu não tô educando meu filho bem. Então a gente às vezes tem que, né, olhar pro nosso filho, não olhar pra gente, não olhar pro outro, é olhar pro nosso filho, entender, abaixar, olhar, respirar, assim, como que eu posso te ajudar? Né? Sim. E é muito sobre a gente mesmo. É mais sobre a gente do que sobre eles. Os desafios, né? São desafios. Eu vejo que os desafios com a criança é muito grande, cada um tem suas particularidades. Igual eu tenho 3 sobrinhos, assim, bem próximos da idade, cada um tem a sua particularidade, cada um tem a sua necessidade específica, e a gente tem que... Aí imagina numa sala de aula... Tem, né? 40. Que tem aí muitos alunos, cada um com a sua particularidade, né? Um é atípico, o outro ele aprende de uma forma mais visual, o outro precisa de mais silêncio, o outro dentro de uma sala, e você tem que conciliar tudo isso. Então a gente precisa... E o olhar da Sara, assim, de diretora hoje, o que falta nas escolas, na educação? Vou dizer na educação geral, tá? Para você falar assim, agora nós chegamos aonde tem que estar, o que está faltando? É quebrar, é romper com o tradicional, né? Ainda existe muito negacionismo na educação. Né? A gente precisa entender que a forma de aprender mudou, né? A gente tem muitos estudos que mostram que o cérebro ele não aprende, ele aprende por afetividade, ele aprende por interesse. Então a gente precisa tornar o ensino agradável. A gente ganhou o nosso aluno, a gente transformou algo que fez sentido, né? Transformou algo complicado para algo que fez sentido para a vida dele, a gente fez o olhinho dele brilhar, a gente ganha o nosso aluno. Sim. Né? Então é sobre isso. Então não é, né, aquela coisa de aplicação de prova, de cobrança, mas infelizmente o nosso sistema exige isso. O Brasil tá, né? Tem a cartilha. Tem a cartilha tá muito aquém, né? Mas a gente vai tentando fazer a diferença, né? Dentro da nossa realidade aí, rompendo um pouquinho com o tradicional e trazendo mais flexibilidade, né? Que tipo de educação a Sara sonha? A Sara sonha com uma educação livre, para que eu não quero que os meus alunos, que a minha filha, ela tente decorar, aprender, né, que ela tenha que decorar fórmulas, nomes, lugares, mas que ela desenvolva a empatia, eu quero que ela desenvolva comunicação,
que ela saiba lidar com a inteligência artificial. Eu quero que ela desenvolva também habilidades do futuro. E se a gente ficar muito focado no passado, né, nas Sim. abordagens tradicionais, que são as mesmas desde sempre, a gente não vai olhar para o que o profissional do futuro precisa. Então eu desejo uma educação mais livre, né, focada no futuro. E aproveitando que você falou de inteligência artificial, a inteligência artificial como que está sendo lá dentro da escola? Porque hoje a gente vê muito falando, olha, me formei, não tinha inteligência artificial para me ajudar. E hoje os profissionais de todas as áreas têm a inteligência artificial e eu tenho a certeza que os alunos também. Como que está sendo isso dentro da escola? A gente... acontece mais assim com os maiores, né? Que eles às vezes têm que fazer um trabalho de casa e tudo. Mas a gente ainda, os professores ainda criam maneiras, né? A gente ainda consegue, na educação básica, dar uma driblada nisso daí, né? Falar, menino, não pode! Porque aí porque por mais que às vezes o aluno traga um trabalho feito pela IA, mas dentro de sala de aula você consegue... né, perceber com perguntas ou com sala de aula invertida, você consegue perceber ali se ele de fato sabe, né? Sim. Se ele de fato utilizou a inteligência artificial como um suporte ou para fazer tudo por ele, né? É porque eu sempre falo, tem que ser um aliado, né? Exatamente. E não um substituto em tudo. Exatamente. É igual o professor também, nada vai substituir o professor. Só que o professor que não souber se modernizar também vai ser substituído. Sim. Né? A profissão professor nunca vai deixar de existir, mas o professor que não está acompanhando, ele sim vai deixar de existir, né? E aí, assim, a gente tem muitas ferramentas para potencializar o educar, né? Para tornar essa aula mais legal, para tornar essa aula mais divertida e ganhar o nosso aluno por meio da inteligência artificial. Sara, nós chegamos ao momento da nossa brincadeira, que é... Ai, meu Deus, que brincadeira! É essa que é a mais surpresa? Exatamente. Ai, meu Deus, é o pinga-pinga? é o vai e volta? É o uso ou passo. Você não pode dizer, talvez, uso ou não uso ou passo. Deixa eu beber uma água aqui. Direta. Eu vou te falar uma situação e você vai dizer se você usa, se você passa, tá? Bem tranquilinha. Se você quiser comentar alguma, você pode comentar, senão a gente passa para a próxima. Tá? Vamos lá? Vamos. Tá pronta? Não, mas vamos lá, assim mesmo. Brinquedo com pilha e barulho. Passo. Tem um monte de mãe que vai passar 2 vezes. Gente, quanto mais o brinquedo fizer pela criança, menos útil ele é. Então, se você tem que apertar ali para o brinquedo falar, se você tem que apertar para... Não. A gente chama de brinquedos... São brinquedos ativos. Porque no brinquedo ativo, esse com pilha e som, a criança fica passiva. E não é o que a gente quer quer o contrário. A gente quer um brinquedo passivo, para a criança ser ativa. Exatamente. Para a criança desmontar, montar, construir, refazer, testar, não deu certo, vamos, né? Vamos imaginar, então vamos criar um cenário, vamos imaginar, pronto. Desmonta, sobra 10 parafusos. Isso. O que aconteceu aqui? É experimento científico, né? A criança vai testando ali, desenvolvendo habilidades. Telas para distrair a criança quando estão agitadas ou ali naquele momento de birra. Passo. Passa? Eu passo. Para distrair, assim, depende muito do contexto. Olha só, depende, não tá, pode. Mas eu passo, porque eu obviamente, eu vou priorizar, né, por outros recursos que não seja a tela. Como eu disse, a gente precisa entender e deixar a tela no lugar dela, né? Então, por isso que eu passo, porque vamos priorizar outras formas. Brinquedos educativos no lugar de presente convencional. Eu fico com que o termo eu uso, claro. Porque o brinquedo educativo, ele é muito mais, né? Então, o brinquedo tradicional, você consegue acessar a criança também. Mas o educativo, o próprio nome já diz, né? Ele, além de tornar algo agradável, ele ensina, ele instrui. Olha aí, ó. Ela comenta, viu? Os meninos ficam aqui
Comenta. Planejamento semanal com café e silêncio total. Lá no seu... Planejar a sua semana, do seu negócio, da sua direção da escola, da sua maternidade. Tem um cafezinho, silêncio total, ou a Sara faz... Ai, agora? Usa ou passa? Eu uso, porque... Mas não... Eu uso porque eu acho que é necessário, é importante. Mas nem sempre eu consigo. Né? Então nem sempre eu consigo ficar no silêncio e aí às vezes vai do jeito que vai, bora, né? Não pode parar. Não pode parar. Levar trabalho para casa no final de semana. Você tá fazendo essa pergunta para um empreendedor? Como não, né? Sim. Sim, a gente faz isso, né? Não tem como. É para criar identificação. Quem é empreendedor aí vai saber que essa pergunta teria que ser uso. Uso, Não tem como. Ensinar letras e alfabetizar ali antes dos 4 anos. Eu passo. Pode comentar um pouquinho? A gente precisa entender que não é só alfabetizar, né? É alfaletrar. Então, a gente tem processos muito mais robustos na alfabetização e a gente consegue ensinar a criança, letrar a criança, que ela conheça o mundo antes dela, de fato, iniciar a alfabetização, né? Ser alfabetizada de fato. A gente inicia, mas a gente não finaliza. Então, você passa. Passa. Planejar a semana no domingo à noite. Olha ela lembrando se ela faz ou não. Eu passo. Eu acabo deixando pro começo da semana mesmo, pra segunda. Deixa pra segunda. Domingo é meu. Domingo é meu. Assim, domingo eu sei mais ou menos o que eu vou fazer na segunda. E na segunda eu planejo a semana. Agora essa é a última e é aquela... Tirar um dia off da maternidade sem culpa. Deixar a Nina com a avó e ir passear com o maridão. Eu uso, sou a favor e não me sinto culpada, não. Preciso fazer mais vezes, inclusive. A gente acaba ficando na rotina, né? E acaba não tirando esse tempo, mas não me culpo. É claro que quando a gente sai, ou mesmo quando eu tiro um tempo só pra mim, ou com o meu esposo, a gente fica lembrando deles o tempo inteiro, né? Olha aí o maridão. A gente sai pra comer e fica pensando, ai, a Nina ia amar isso daqui. Olha ali o espaço kids, ela ia gostar de estar ali. Então aqui eu tô achando que passem, porque olha aqui, a culpa tem. Não é culpa, mas é pensar, a gente pensa neles. Não assim tem como, como, assim né? como a gente pensa em trabalho, em casa, né? Não tem como. Não tem como. Eu acho que é um vínculo e a gente carrega junto. Sara, então a gente já tá encerrando. E para fechar com chave de ouro, eu queria que você deixasse um recado para as mães, para as empreendedoras, o que elas podem fazer. Às vezes se sente sobrecarregada com esse tanto de papéis, né, que a gente acaba, vou dizer, tomando de conta, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem para essas mulheres aí que vai estar nos assistindo, que às vezes vai ter essa identificação, principalmente ali na questão da Nina, a Sara empreendedora. Esse espaço agora aí é seu. Uau, que responsabilidade! Quem sou eu? Eu fico imaginando, né? Existem muitas outras mulheres e cada uma sabe dos seus desafios, né? Então, eu não julgo nenhuma maternidade, porque só quem está vivendo aquela maternidade de fato sabe aonde aperta, né? O que precisa ser feito e o que está faltando ou o que está sobrando. Mas de tudo que eu já vivi com a Nina, aí eu falo um pouquinho com as mães com filhos albinos, a gente precisa esperar, né? Dar tempo ao processo e curtir o filho independente. Viver o momento. Viver, né? E conseguir ser sensível, né? A tudo que eles
conseguem retornar pra gente. Porque quando a gente começa a olhar para eles, e aí, né, na maternidade em geral, a gente percebe que o nosso filho ele tá nos olhando, se espelhando na gente. Qualquer coisa que a gente fizer, isso vai ficar marcado. Então, é só pra gente conseguir ter um pouquinho mais de leveza, né? No sentido de não... Não se cobrar tanto? Não se cobrar tanto. Não se cobrar tanto e, ao mesmo tempo, saber que tem um serzinho ali olhando pra você, né? Então, você tem que ser exemplo, mas exemplo dentro da sua humanidade. A gente sabe que a gente vai errar e tudo bem, a gente pede desculpa, volta, né? Se conecta de novo. Acho que é isso. E não se cobrar caso você não consiga estar ali 100% o tempo inteiro. Se às vezes no horário de almoço, no horário que você está levando seu filho para a escola, você conseguir dar atenção, olhar no olho, isso é o que vale mais, né? É a qualidade, não a quantidade. Olha, é isso. É isso. Sara, muito obrigada por você ter aceitado esse convite, né? Que é estar aqui compartilhando tudo isso que você compartilhou com a gente hoje. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo vai ficar assim abastecido de conhecimento de várias coisas, de vários insights que você deixou aqui. Essa mulher forte que você é, que eu tenho o prazer de estar acompanhando de perto agora, mais de perto ainda, tá? Um outro momento eu quero que você retorne aqui para falar mais da loja também, a gente trazer algumas coisas diferentes aqui para mostrar para eles como que funciona. Se você não conhece a loja ainda, já deixa aqui, eu vou deixar de novo, vou voltar esse espaço para você aqui, para você isso chamar. aí, porque a Conectoys, gente, ela tá assim, entendeu? Tá em alta, tem muita produção de conteúdo com uma agência top aí da cidade, né, Thay? Olha aí. Roxa, marketing roxo, igual a loja também tem o que roxo, a gente se identifica desde aí, né? Conectoys.brinquedos, siga a nossa rede social, lá você vai ficar... conhecer um pouquinho mais, ficar por dentro das nossas novidades, entender qual que é o nosso propósito, que a gente quer te aproximar do teu filho, te aproximar dos teus, né? Tanto os profissionais, dos seus pacientes, das suas famílias, e a gente quer ser o suporte para você. Então, está ali no shopping, né? Isso no mesmo, IG lá no Shopping de shopping, Ariquemes. Se não conseguir ir na loja, manda um WhatsApp. Exatamente. Que as meninas estão lá para atender. A gente entrega na sua casa, sem você precisar sair. É isso aí. E é isso, pessoal. Esse foi o nosso bate-papo de hoje. Um oferecimento aqui do Com Café, que é nosso patrocinador oficial. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver dúvidas sobre tudo isso que a gente falou aqui, pode deixar aqui nos comentários. Já segue nossas redes sociais, sempre tem corte lá de vários convidados para lá de especial, como eu sempre falo. E se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto aqui, deixa nos comentários que eu vou encaminho para a Sara e a Sara vem responder a gente aqui. Eu tenho certeza, com o maior prazer. Esse foi o nosso episódio de hoje. Acompanhe a gente nas redes sociais, porque sempre eu trago esses convidados aí, ó, que enriquecem muito os nossos conhecimentos, trazendo os seus empreendedorismo e a sua vivência natural aí, trazendo muito conhecimento para nós. E é isso. Eu espero que no próximo episódio você esteja com a gente também. Até mais!